Aguardando filtro. E aí, chapa? E aí, chapa? Tenho 8 pessoas, acho que a gente já pode começar a se apresentar. Pode, Falar, pode. pode ser? Pode. Você quer começar ou eu começo? Começa tu, que é pra mim ver como é que tu faz. Tá bom, tá certo. Sigo o líder, né? Tá bom. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou o Negreiros, sou um dos cofundadores do Coletivo Círculos e deixa eu ver o que mais que eu faço. Eu sou ator, sou dramaturgo, roteirista e sou isso. Estou aqui para falar sobre o espetáculo Cria, né? A gente está num painel sobre gestão de redes sociais para iniciativas culturais. E eu vou falar especificamente do projeto que eu estou envolvido agora no momento, que é o Espetáculo Cria, @espetáculo_cria. Todo seu, Natália. Pronto. Se eu fazer uma carinha feia, porque um pouquinho pra mim tá travando. Mas é só um pouquinho, é Tá só bom. às vezes, mas vai dar certo. Meu nome é Natália, eu faço parte de alguns projetos, como o Cordão de Flor, como o Coletivo Cabeça. Em todos esses dois grupos eu faço assim, parte desde o princípio, desde o começo, como cofundadora, ou fundadora, por exemplo, do Cordão. E atualmente eu faço só isso mesmo, eu acho. De importante pra Tá cá. certo. Tá certo. Ela faz um bocado de outras coisas, porque ela é musicista, ela é atriz, ela é professora. O que mais tu é? Várias coisas, mas importante pra cá é só isso. Tá Vai bom. dar certo. Só uma questão, pessoal. O áudio tá legal nos dois, tanto o meu quanto o da Natália, tá tudo ok. Respondam logo. Aí quando a Beleza, gente quer que pessoal. as pessoas falem, as pessoas não falam. Deixa eu digitar aqui. Porque tem um delayzinho de mais ou menos 1 minuto com os comentários. Ah, tá bom. Mas tá ok, acredito que esteja ok. Dizendo que tá ok. Então tá. Então vamos continuar. Eu acho que de A manhã é ok. toque saindo do telefone é massa. Ah, tá bom. Show. Tá bom. Porque o meu fone tá ruim, tá quebrado. E o meu é grande, se eu colocar, fica desse jeito aqui na minha cabeça. Ela tá dizendo que o meu tá com delay. Bem, eu vou colocar o fone rapidinho, só 1 minuto. Tá. Deixa eu ler. Olha, eu não sei mexer nisso. Na igreja já deve, você tem fone. Tá. Achei. Tá melhor agora? Pra mim sempre esteve, mas tem que ver pra galera aqui. Pronto. Eu tô escutando você dentro da minha cabeça, então tá tudo certo. Então pronto. Deixa eu ver. Pessoal, assim, se vocês tiverem alguma pergunta durante o debate, vocês fiquem à vontade para lançar nos comentários, que a gente reserva um tempinho para responder elas, viu? Sim. De novo. Pronto. Beleza. Agora que a gente se apresentou, a gente quer começar o debate falando da primeira coisa sobre o desenvolvimento, né, de uma rede social para um espetáculo, para um grupo, um coletivo artístico. E eu entendo que o primeiro passo é você desenvolver uma identidade visual. O que eu entendo como identidade visual? A identidade visual, para mim, vai desde de como a marca ela se posiciona para o seu público, até a imagem do que é a marca, né? A marca, do que são as fotos, as imagens produzidas, os vídeos produzidos. Todo esse conteúdo que se fala sobre a visualidade, né, dessa marca, a identidade da marca. É importante, tipo, na identidade da marca ser, tipo, a identidade das pessoas que fazem parte. Porque, tipo, se os artistas que estão fazendo parte daquele projeto, eles não se identificarem com a própria marca, tipo, o próprio espetáculo e a forma que está sendo postado e mostrado o perfil do espetáculo, eles não vão se encontrar dentro também, né? E aí, isso leva muito também
para impulsionalização, para o expandir do projeto, né? Porque, tipo, se as pessoas não fizerem parte, elas não se sentirem incluídas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do cordão, né? Vixe, começaram a latir, vocês estão escutando, não, né? Tá ótimo. Ah, então tá ótimo. Por exemplo, no cordão, a gente pensou muito em impulsionamento, a pessoa falou aqui, impulsionamento. A gente pensou muito em cores que caracterizavam as meninas que fazem parte do cordão. E cada uma tem uma cor que se mostra mais. Então isso é importante, porque até na cor a pessoa se identifica. Massa, e tu falou uma coisa importante que é a gente como artista se identificar com a marca que a gente está criando, porque eu vejo muito que isso dá uma organicidade mesmo para o projeto, porque organicidade e fidelidade, verdade. Pelo menos eu tento trabalhar com isso, tento trabalhar com coisas que eu acredito de fato. Quando eu estou trabalhando num projeto que eu não me identifico, a coisa não sai orgânica, a coisa não sai o meu eu, o que eu posso dar para esse projeto, né? Então, Sim. por exemplo, durante a criação do CRIA, a identidade visual, ela surgiu durante o processo criativo. Inclusive, na verdade, depois do processo criativo. A gente, quando foi criando, né, idealizando o que iria ser o CRIA, que ele ainda está em processo, a gente ainda não terminou de desenvolver o espetáculo, durante esse período, a gente não tinha nem nome. Né? Acho que o título é, inclusive, uma das questões, né? Um título de um projeto. Sim. E às vezes você já chega, você já tem um título e é massa. Mas às vezes o título ele surge no processo. Né? E a marca do CRIA, ela se formou depois, muito tempo depois, que a gente começou a desenvolver. Na verdade, a marca do CRIA foi criada depois que a gente fez a primeira apresentação. Sim, sim, que eu estava lá. Estava lá. Muito obrigado, inclusive. E aí, deixa eu ver outra questão sobre identidade visual. Tu tem algum, assim, tu define a tua identidade visual, a identidade dos teus projetos. Tu tem algum ponto de partida para fazer essa definição? Mancho, depende muito do projeto. Tipo, o ponto de partida que eu tinha no cabeça, junto com a galera que fazia comigo, né? Era um ponto de partida totalmente diferente do que eu tenho agora no cordão, que eu faço quase sozinha. Quase sozinha, porque, enfim, eu quis tomar a frente disso. Mas, tipo, muitas coisas que vem passando na minha cabeça agora. Mas o ponto de partida que eu tinha no cabeça era, por exemplo, os ensaios. Tipo, para mim o ponto de partida era aquilo, era mostrar aquilo. E no cordão atualmente eu tenho um ponto de partida que é dizer o que é, porque a gente mexe com muita coisa. Então, eu penso que por cada projeto você tem que pensar qual é a necessidade do projeto, sabe? Tipo, no coletivo de teatro, qual era a necessidade do coletivo? E aí agora no coletivo de cultura popular, qual é a necessidade do coletivo de cultura popular? E aí, dependendo da necessidade, a necessidade vai ser teu ponto de partida. O que tu quer, na verdade, mostrar mais? Porque eu queria mostrar mais os ensaios, por exemplo. Porque era o nosso ponto de partida, já que a gente não fazia espetáculo ainda. Então, o nosso trabalho era com ensaios e oficinas. Então, o meu objetivo e o meu ponto de partida vão ser os ensaios. E aí, agora, o meu ponto de partida e a minha necessidade de mostrar e o que eu acho que é necessário é o que é, né? Porque já que são vários projetos dentro de um só. Então, o meu ponto de partida, pelo menos, é o que eu acho que vai ser necessário, né? O que é mais importante, o que impulsiona mais o projeto. Legal. E, assim, eu acho que é bem bacana porque os dois projetos que nós estamos envolvidos são bem distintos, né? O teu, primeira coisa que eu vejo no teu são 3 pessoas. Então, Sim. tu tá tentando comunicar 3 pessoas. E o meu é um espetáculo de um coletivo. E eu estou tentando comunicar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre identidade visual. Como é que deu o processo criativo? Fala. Não, eu vou falar do processo criativo como?
Mas Como que se deu o processo criativo do teu projeto? eu acho que o nosso processo criativo começou com a gente conversando. Tipo, a Jaele, eu acho que ela tá aqui presente na live assistindo. Na primeira vez que a gente se encontrou, ela perguntou o que era o cordão de flor. E aí as três olharam uma pra cara da outra e a gente não sabia responder. E aí depois de um tempo, todo mundo calado, a gente falou, é tudo. E aí, tipo, e cada uma foi respondendo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Então o processo, ele parte disso, tipo, de entender o que é aquilo. Por exemplo, pelo que eu percebo no CRIA, né? Tipo, vocês pegaram a identidade visual com a identidade que vocês usam também no espetáculo e o que vocês mostram no Instagram e, por exemplo, no Facebook, etc., nas postagens de vocês, é tipo imersão ao espetáculo. Quando você vai no espetáculo, isso, quando você vai no espetáculo, você já foi imergido nele dentro do Instagram. E isso é importante. É uma imersão em um virar amigo da pessoa, né? Da pessoa que tá vendo. Porque se você criar afinidade com a pessoa que tá vendo, pode ser tipo, eu não gosto de, sei lá, um exemplo, não é que eu não gosto disso, tá? Mas, por exemplo, eu não gosto de coisas escuras. Aí, espetáculo escuro, não gosto. Mas aí, de tanto que vocês fazem uma proximidade com a pessoa mesmo dizendo assim, eu não gosto, ela cria uma afinidade, ela cria meio que uma amizade com o projeto e ela se sente imergida dentro do projeto. Isso é importante. Isso. Né, da resposta, mas vai dar certo. É isso. Não, e a gente já entrou em alguns temas que a gente vai entrar mais na frente, mas tu sacou mesmo a do CRIA. O que eu entendi durante esse processo foi de que eu tenho um produto para expor ao público. O produto é o espetáculo. Então, para fazer isso, eu preciso encaixar o espetáculo dentro de uma outra mídia, que é essa mídia da rede social. E aí eu uso de todo o meu arsenal criativo para fazer isso. Aí, a partir disso, eu penso o que é a cor, o que é a luz do espetáculo, para tentar trazer isso na rede social. Um caso interessante foi o que aconteceu. O que acontece? Toda vez que eu faço uma postagem, eu lanço no grupo do coletivo e recebo o feedback deles. Geralmente é ok, eu já posto. Mas aconteceu uma vez de que eu fiz uma postagem e que essa postagem ela era muito diferente das postagens que eu já tinha feito, da identidade do coletivo. E uma das pessoas, que foi a Cacau, ela deu o toque, né, de que estava destoando mesmo essa postagem. E aí, a partir disso, eu já construí uma outra postagem. Então, assim, ouvir o coletivo é muito importante. Por mais que uma pessoa assuma essa gestão da rede social, a gente ouvir os nossos parceiros é importante porque eles são a primeira amostra do público. Eu entendo assim. Eles são as primeiras pessoas que vão poder poder dar esse feedback que o público daria, entendeu? E aí eu estou bem satisfeito com o que a gente está produzindo, principalmente em relação à identidade visual. Massa. Eu aqui só recebendo essa fala, eu só recebi. Tu quer falar mais alguma coisa sobre a identidade? Ser agradável. Foi uma coisa que eu até pensei assim quando tu mandou, tipo, quando eu entrei assim para pensar um pouco esse negócio de mídias digitais e como fazer isso, eu entrei numa pira de que às vezes você só começa a postar um monte de coisa para encher o Instagram de publicação, mas você não pensa que tipo, quando a pessoa vai entrar, às vezes não fica agradável dela ver, sabe, as coisas. Tipo, um turbilhão de coisas. E aí, que até nisso a gente tem que pensar, tipo, de que a gente tem que trabalhar postando coisas e aquelas coisas para depois, assim, depois de um bom tempo que a pessoa vai ver, ela tem que se sentir agradável vendo aquilo, sabe? E isso é muito importante, quando a pessoa bate o olho no teu trabalho, porque existem até performers hoje em dia que eles trabalham com performance no Instagram. Então, de postagens no Instagram. E a gente tem que ver que a gente, como artista, as nossas postagens e as nossas mídias digitais, eles também são parte da nossa arte.
Então, o Cria, o Instagram dele é uma arte à parte do espetáculo. Tipo, são duas coisas diferentes, são duas artes diferentes. Então, tipo, como formar a minha rede social e o meu Instagram, meu Facebook, enfim, LinkedIn, para quem usa, numa arte mesmo, sabe? Porque como artistas, tudo que a gente vai trabalhar, a gente tem que transformar numa arte também. Eu acho que é uma expressão artística como qualquer outra. É uma outra linguagem que a gente está utilizando, a rede social. Vocês usam, além do Instagram, vocês usam alguma outra rede social? Coloquem aqui, que eu já estou vendo as perguntas aqui. Tem uma da Pipa Leiga aqui que já está no gatilho. Vamos responder a dela? Tu quer ler ou posso ler? Lê aí, tu que é parceira. Eu tá. Vocês acham necessário frequência nas postagens, mesmo se o grupo ou coletivo não esteja em processo? Como gerar conteúdo sem estar em processo? Eita. Quer responder ou eu respondo? Tu quer começar, eu termino. Tá bom, começa. Eu acho importante manter uma frequência, mas eu acho importante você sempre se questionar por que você vai fazer essa postagem. Porque não adianta você fazer uma postagem em vão. Principalmente para pensar os nossos projetos criativos. Eu vejo muita produção de conteúdo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a produção de conteúdo para iniciativas artísticas como você falou, uma extensão do que a gente está criando. Então, eu não gosto de pensar uma postagem, eu vou postar porque faz muito tempo que eu estou sem postar, eu vou postar qualquer coisa aqui, eu vou postar uma foto. Eu acho desnecessário. Eu acho que a postagem ela tem que ser direcionada, ela tem que ter um objetivo. Sim, ela tem que ter um objetivo, com certeza. Tipo, é importante a frequência nas postagens, mas se ela não tiver nexo, assim, ela não vai partir daquele pressuposto de que a tua rede social também é uma arte tua. E aí, assim, só por fazer mesmo, só para ter. Mas também tem que pensar, tipo, por exemplo, a gente está em quarentena. Em quarentena, festival quarentena, nós estamos em quarentena. Em quarentena a gente não está produzindo, tipo, pessoalmente. Principalmente o nosso projeto, né, que é o meu e da Yasmin e da Jaene, enfim, a Yasmin foi a que fez a pergunta e a que está no projeto comigo. A gente não está se encontrando porque o nosso projeto é totalmente presencial. É totalmente tato, é totalmente olho no olho, e aí não tem como. Então, como é que eu posso, tipo, pegar coisas que já aconteceram também? Ou então, tipo, no cordão eu tô fazendo uma coisa que é mostrando meio que curiosidades das pessoas que estão envolvidas. Tipo, a última postagem sobre isso foi porque a Jane trabalha com boneco. Mas isso tem a ver com o projeto. Não é tipo, vou só postar uma curiosidade sobre o ator, ou então sobre o músico. Não, tem que ter a ver com o projeto também. Tipo, o Cordão de Flor trabalha com cultura popular. Então, tipo, os bonecos são um trabalho dela com mestres da cultura popular, acho que do TCC também. E aí tem várias coisas que emergem também dentro do trabalho. Então, tipo, ter essa percepção também de que às vezes, não é só o processo que precisa ser mostrado, mas as pessoas que estão dentro do processo, como elas agregam no processo. Pode ser uma forma de pensar também. Pode ser uma forma de fazer aquele negócio TBT, né? Que é tipo relembrar coisas e tal. Ou então conversar com as pessoas que estão contigo, sabe? Tipo, se não tá tendo atividade, assim, aí, gente, o que é que vocês querem ver quando a gente voltar às atividades? E aí, o que é que vocês querem ver a gente fazendo? E de onde é que vocês são? Ter essa conversa também. Não precisa ser em feed para ficar lá para sempre, pode ser em story, que é um pouco mais fácil, né? Mas ter essa conversa, essa atividade. Sim, a Gatinho de Rua está falando uma coisa muito importante aqui, que é Instagram também é um portfólio. É isso, né? Quando a gente está se comunicando com o público. E o público está vendo o que a gente está fazendo. E eu acho que o Instagram, não só o Instagram, eu acho que todas as redes sociais, com geral, né? Mas assim, o público vai ver, vai ser uma porta de entrada, né? Para o público encarar o nosso trabalho.
É uma das coisas que eu estou tentando fazer no CRIA. É tentar mesmo imergir o público um pouco no que é como é que eu posso dizer qual é a palavra? Me fugiu. Droga, me fugiu a palavra. Mas é a atmosfera, no que é a atmosfera do CRIA. Eu tento imergir o público nisso para quando ele estiver dentro do teatro, assistindo o espetáculo, ele rememorar toda essa atmosfera e ele já vir com uma carga que vai agregar a experiência dele dentro do espetáculo. Sim. Então eu estou conectando essas duas coisas, né? O teatro e a rede social. No CRIA a gente pode pensar, tipo, que o trabalho com o espetáculo, o trabalho que vocês estão fazendo é como se fosse uma mediação teatral também. Porque na mediação teatral, pelo menos aqui eu trabalho hoje em dia, né, que é no projeto do Palco de Giz, do Teatro Universitário, a gente trabalha com esse meio entre o aluno e o espetáculo. E pelo menos pelo que eu vejo no CRIA e o que pode ser utilizado por outros espetáculos também, é essa mediação mesmo, é como se fosse uma mediação teatral, de levar a pessoa a não explicar o espetáculo, porque a gente não explica espetáculo, tá, gente? Nenhum momento do que explicar espetáculo nas nossas postagens e nada, mas de levar a pessoa nessa imersão. É um trabalho educativo até. Uma das coisas que eu procuro fazer no CRI é contar um pouco da história a cada postagem. E tem, por exemplo, muito conteúdo exclusivo que só vai ter na rede social. Tem muita coisa que no espetáculo é só um detalhezinho assim que o público, se não prestar atenção, não vai sacar. Aí, se a pessoa for na rede social e conectar esse detalhe, ela acaba expandindo a experiência dela na história. É uma das formas que eu penso a postagem, né? Até continuando a responder a pergunta da Yasmin, é isso, postar, mas com um significado, né? Com um objetivo. E um dos meus objetivos é esse, continuar a contar a história, mesmo nas redes sociais. A gente, por exemplo, tem uma série, estamos desenvolvendo, né? Temos 2 episódios, que é uma série que é de apresentação dos personagens dentro do IGTV. Aí, o meu objetivo com isso é o quê? Eu fazer vários pequenos vídeos, e esses pequenos vídeos são justamente a trajetória dos personagens até chegar no espetáculo. Né? Na verdade, até chegar no espetáculo não, é um pouco da história dos personagens. Para o público que vê, ele já tem uma bagagem quando chegar na hora de assistir o espetáculo. Ele já tem um conhecimento prévio do espetáculo, né? Da história, na verdade. Tem uma coisa que falaram aqui, 2 coisas que falaram aqui que eu quero pontuar. Teve uma pessoa que falou, que entrou nos nossos perfis e estão vendo, né? Gente, não entre no meu pessoal, ele não é organizado, tá? Eu organizo o outro, não o meu. E tem outra coisa que foi a Yasmin também falou, que ela está super ativa aqui, que ela falou sobre as pessoas elas verem que o projeto ele está ativo, né? Tipo, que o projeto não acabou, as postagens elas mostram que aquilo ainda está funcionando. Então é importante também por causa disso, concordo super com ela, que ela falou aqui nos comentários. Total, também, concordo demais, porque você continua rodando, você continua postando, você continua aparecendo no feed das pessoas, nos stories das pessoas, e isso também vai fazendo as pessoas lembrarem de você. Uma das coisas que eu faço também é me comunicar diretamente com o meu público. Eu vou até a pessoa, eu vou no chat e faço uma comunicação bem corpo a corpo mesmo, tentando humanizar o perfil. Eu não gosto daquele perfil que tem aquela mensagem distante, né? Parece uma empresa falando, né? Não, nós somos um produto, mas nós somos humanos, nós somos feitos de pessoas. Então, a minha comunicação com o público é bem direta, é uma comunicação próxima, porque eu acredito em criar afeto com o público. Você se afetar e você afetar o público. E tem funcionado, porque eu tenho tido boas conversas, inclusive, no perfil do CRIA, com o público. E é massa, assim, é bom para mim, é bom para o público, é bom para o projeto. E acho que a gente pode, inclusive, entrar agora na pauta de público, né? Sim, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pertinente aqui. Tem a ver. Fala aí. Que Gatinho de Rua disse assim, ó. Com que frequência é interessante fazer as postagens? Aí eu acho que até rapidinho de responder isso. Vale, que tipo alguns influencers que foram BBB... BBB não tem nada a ver. Não, eu acho, assim, eu penso que se não tiver ativo uma vez,
por semana, sei lá. Ou então ativo uma vez por semana, não sei. Eu acho que uma vez por semana é tipo o básico. Ou então, Uhum, por atividade, por exemplo, se tiver super ativo, por atividade fazer uma postagem é bom. É isso. uhum. Eu vejo assim também, depende de como está a agenda do grupo, do projeto. Né? Se a gente estiver realmente muito ativo, as postagens naturalmente elas vêm, Sim. naturalmente vai acontecendo. Se não tiver, acredito que uma vez é o ideal e o final de semana é o período ideal para se fazer postagem, principalmente quando está nesse período mais parado, E horário. porque horários. Sim, o Vejo Instagram horário. ele tem muitas ferramentas. É, Sim, o vejo Instagram ele te dá muito isso. nas bolinhas de cima, assim, do perfil, vão ter os horários de pico. E aí, que é tipo o horário que as pessoas É, estão aqui só mexendo no Instagram e elas vão ver a postagem de vocês. Então vai ser tipo um horário super nada a ver. E aí tua postagem vai ficar lá embaixo, depois de várias selfies. E aí a pessoa já vai estar cansada e vai fechar logo uma postagem antes da tua. Então é importante. pronto. A Gatinho de Rua falou uma coisa interessante aqui, que é uma postagem por dia. O que acham? Eu acho que funciona se o projeto estiver ativo, né? Porque aí o conteúdo vai vir espontaneamente, né? Mas se não estiver ativo, não adianta você ficar forçando postagem, porque entra naquela de você acaba criando conteúdo sem objetivo, cria conteúdo só para continuar circulando e acaba que o conteúdo não fica original, acho, não sei se original é a palavra, mas não fica um conteúdo honesto. Eu acho que tem que ter mesmo, tem que se adequar à agenda do projeto. Sim, é. Show. Vai responder outra ou a gente vai para a Deixa eu próxima? ver. Uma postagem por dia e sempre procura um público-alvo, não é isso? Mais ou menos isso. Pronto, vamos falar de público, que é Bora! também uma forma de você chegar no público, porque assim, as postagens, que como eu estou vendo as postagens, elas são a forma da gente se apresentar para as pessoas. Mas às vezes você não precisa estar focado em produzir postagem. Você pode estar focado em falar com o seu público. Então, Uhum. uma das coisas que eu faço, eu produzo o conteúdo, eu divulgo o conteúdo. Depois que o conteúdo está postado, eu vou no chat, pessoa por pessoa, vou selecionando algumas pessoas que seguem o projeto, e a partir disso eu vou me comunicando com eles. Aí eu vou falando, eu vou fazendo corpo a corpo. Então eu vou falando, fulaninho, você viu que a gente acabou de lançar um vídeo sobre tal e tal coisa? E aí vou fazendo isso com várias pessoas que seguem o projeto. Isso aí também é trabalho dentro da rede social. Você não precisa estar postando direto, postando. Às vezes você pode pegar um conteúdo que você já postou e aproveitar ele novamente para continuar circulando. Sim. Isso é importante, esse negócio do público-alvo, de você ser coerente com o seu público-alvo. Porque, tipo, em espetáculo, eu já vi várias pessoas fazendo espetáculo, e aí elas diziam assim, meu público-alvo é quem não assiste teatro. Aí, beleza, ótimo, seu público-alvo ser quem não assiste teatro. E aí a pessoa faz umas postagens, uns releases assim, que são totalmente viajados, que só a gente do teatro vai entender. E aí não é assim, então, tipo, às vezes, por exemplo, experiências já minhas lendo releases de outros espetáculos, ou então até, enfim, de trabalhos meus que assim, eu viajei, de que o público-alvo da pessoa ela dizia que era pessoas que não assistiam teatro. Mas até eu que estudo teatro, faço licenciatura em teatro, faço arte enfim, faço minhas coisas, eu achei totalmente viajada, não entendi nada do negócio. Então, assim, ser coerente com o seu público, sabe? De fazer ter um texto, ter umas postagens que realmente encaixam no público que você quer atingir. É por isso que isso aí, o público é um dos trabalhos iniciais fundamentais, você definir muito bem quem é o seu público. No CRIA, por exemplo, a gente tem categorias de público. A gente tem o nosso público-alvo, que é quem a gente quer alcançar com o CRIA, que são jovens de periferia. Basicamente, são essas pessoas que nós queremos chegar na mensagem do CRIA. Só que a gente sabe que até chegar neles, a gente tem que passar por uma série de públicos. Então, o momento que a gente está agora, por exemplo, é divulgar o CRIA para a classe artística da cidade.
porque a gente entende que dentro das redes sociais existem os influencers, que são pessoas que elas têm uma influência dentro dos seus perfis, que tem pessoas que seguem elas e que vão seguir os perfis que elas seguem, vão seguir as recomendações que elas têm. Então, são essas pessoas que a gente está conquistando nesse momento. Para depois de conquistar essas pessoas, a gente conquistar as pessoas que elas conquistaram. O que acham de texto extenso nas postagens? Eu gosto de escrever muito. Qual a opinião de vocês? Eu vou falar uma opinião que não é minha. É uma opinião do próprio Instagram. Postagens com textos muito, muito, muito grandes, eles não... Como é que é o nome do negócio? Eles não impulsionam. E eu descobri isso na marra. Isso no meu antigo espetáculo, que eu acabei de fazer, né, na minha pele. A gente descobriu, assim, não sei como, não lembro como, mas alguém chegou pra gente e falou que as postagens com textos muito grandes, não sei, acho que foi a Vitória, que é que trabalha com a gente, ela faz artes visuais e tal, ela já tá imergida aí nesse babado aí. E aí ela falou isso, e a gente realmente percebeu que as postagens que a gente escrevia muito nas legendas, elas eram as postagens que tinham menos alcance. E aí é Pode crer. Eu não sabia, tá aí que eu não sabia disso. Eu geralmente... postagem, o texto. É uma boa, é uma ideia. Eu geralmente eu faço um texto mediano, não tão grande, não tão pequeno. Eu acho texto muito grande, eu acho, pensando no público, né? As pessoas, elas não têm preguiça de ler, geralmente, né? Principalmente um texto muito grande. Aí, a primeira coisa é a imagem, há uma imagem que chama atenção. Depois da imagem, o texto. Aí, o texto, o primeiro parágrafo é o fundamental, porque esse primeiro parágrafo é o que conquista o público. Se no primeiro parágrafo tu consegue conquistar, aí a pessoa vai terminar de ler o texto todo. Então, assim, as informações mais importantes que você quer passar, você tem que botar nos primeiros parágrafos. É o ideal. Se você mesmo perceber consigo que, tipo, postagens que tem aqueles negócios super, super chamativos, tipo, sei lá, aquele negócio de jornal, que é, tipo, fofoca enorme, assim, que te chama a atenção, tu vai ler aquela matéria inteira, nem que seja assim, ó, seja uma Bíblia inteira, tu vai ler, porque te chamou a atenção, a foto que te chamou a atenção. Pronto. A PIP pelo Instagram é muito visual. Instagram, eu ia falar isso, Instagram é muito visual. Não quero de fazer textão, milita lá. E a formatação do texto é importante também, né? Se você quer destacar uma informação dentro desse texto, procura usar caixa alta ou procura espaçar bem, né? Pensa também sobre isso, sobre a formatação do texto, sobre os espaços que você usa, sobre os emoticons que você usa, né? Sobre os sinais que você usa dentro do texto. Isso é importante também. Acho que mais do que o tamanho do texto é também isso, a formatação dele. Espaçar cada parágrafo de um do outro deixa a leitura menos cansativa. Se tipo, for um textão corrido, sem nenhuma enter e tal, a pessoa vai ficar cansada, vai se perder, até porque é um celular, e aí, tipo, normalmente as pessoas usam na hora que elas estão cansadas já e tal. Então, tipo, se os textos foram mais espaçadinhos também, visualmente a pessoa fica menos cansada e ela acaba lendo mais as postagens. E lembrar que você está sempre concorrendo com vários outros fatores, né? Então a pessoa pode estar lendo o teu texto aqui e aparecer uma notificação do WhatsApp. Aí ela vai e perde a atenção no teu texto para ver o WhatsApp. Que é normal, a gente tem que aceitar isso. Entender que o público ele vai ver as informações que a gente joga por pedaços mesmo, não vai ver tudo. Né? É raro acho que aí é muito achismo meu, mas sempre pensar isso, né? Enfim. Público-alvo. Outra questão de público-alvo. Quer falar alguma coisa? Não, começa. Eu nunca sei como eu tenho que entender isso. Tá. Eu acho que... Como é que acontece a interação do teu projeto com o teu público? A gente, pelo menos eu faço mais como perguntas, ou então como perguntas mesmo. Até porque as pessoas que seguem hoje, o perfil das pessoas que seguem hoje
o trabalho do Cordão de Flor são artistas. E são artistas que normalmente já são músicos. Então a gente tem não é nosso público-alvo, assim. Também é nosso público-alvo, a gente quer alcançar artistas para que a gente. E músicos, né? Para que a gente tenha esse repertório de falas, de colegas, e para a gente conseguir, né, conversar com a galera e tal. Mas a gente trabalha muito com isso, com perguntas. Meio que eu trabalho assim, como se a gente ficasse amigo da pessoa que tá seguindo a gente. Então, nesse ficar amigo da pessoa, por exemplo, se você vai começar uma coisa do zero, tenta ver a gradação das pessoas que estão vendo o teu trabalho. E aí, não é para você se adequar totalmente às pessoas, mas vai percebendo quem é que o teu trabalho está atingindo, quem é que tu quer atingir e como é que tu vai lidar com esses duas coisas que estão acontecendo, que são as pessoas que estão atingindo e as pessoas que você quer atingir, e como atingir as duas. E como fazer isso a teu favor. Porque, tipo, quando músicos chegaram para seguir o Cordão de Flor, a gente tá, tipo, pelo menos conversar no privado, ou então, tipo, fazer pergunta e as pessoas respondem. Já que também é isso, né? Tipo, os projetos, eles começam muito por amigos, né? Os amigos vão lá, aí seguem, aí você posta, aí os amigos vão lá e repostam, aí os amigos vão lá e entram no... E aí vai um ciclo que vai aumentando, que vai aumentando, que vai aumentando. Então é muito importante isso. A gente trabalha com essa conversa, com perguntas, meio que um diálogo de bate e volta, entendeu? Uhum. Total. E tem uma pergunta aqui da Franzinha, que é sobre espetáculo. E é sobre público também. Vocês chegam junto dos influenciadores de periferia para aumentar o alcance do espetáculo Cria? Sim, totalmente. Isso é muito importante. Muito. A gente tem esse alvo, essas pessoas. Primeiro porque a gente tem muitos amigos. O nosso diretor, por exemplo, ele é um jovem de periferia. Então, a primeira estratégia, quando a gente foi captar público, era justamente nessa galera, na galera que a gente conhecia, que faz arte e que vem da periferia. Então, através deles, a gente vai mesmo fazendo, basicamente, o trabalho de crescimento exponencial mesmo. Você conquista um, e a partir desse um que você conquistou mais outros 3, mais outros 4. Porque é como a gente acredita que funciona. A pessoa, ela nunca vai vir sozinha. Isso é um fato. Quando ela vem, ela traz uma outra pessoa, e essa pessoa, ela traz outra pessoa. Ninguém nunca vem sozinho, ele sempre traz alguém consigo. Uhum. Como é que foram as primeiras estratégias que vocês criaram para conseguir seguidores? A gente postou uma música logo, assim, de cara. Um negócio assim inédito, entendeu? Foi a nossa maior estratégia. A gente ainda não tinha lançado o que era o projeto. A gente, na verdade, no mesmo dia que a gente criou o Instagram, a gente já postou essa música. Que era uma música que a gente tava só brincando e tal. Happy hour, que chama, não sei. Uma brincadeira na casa de amigos. Uma jam. Pronto, pra falar de uma forma. Uma jam, a gente tá fazendo uma jam. E aí a gente gravou essa música. E aí a nossa querida Jaene editou a música. Ficou bem bonita. Vai ficar bem bonita. E já postou logo. E isso foi a nossa maior estratégia de impulsionar as coisas. Expansão, divulgação, tô ligado. Muito ruim com palavras. Mas a nossa maior... Não, também. A nossa maior estratégia para expandir foi isso. Foi tipo, uma coisa nova. Olha, esse perfil é novo. Mas sempre aparecem perfis novos. Então, como esse perfil vai ser novo mesmo, tipo, e o nosso perfil foi novo porque ele era novo e ao mesmo tempo ele trazia uma coisa nova, que era uma música inédita, sabe? A gente, no CRIA, a gente fez 3 coisas em conjunto. A primeira foi começar a estruturar o visual da página. A segunda coisa foi começar a ir nos perfis de aparelhos culturais, de projetos culturais, né, de coletivos artísticos, vendo os seguidores, as pessoas que seguiam, porque o nosso entendimento foi o quê? Se a pessoa, por exemplo, ela segue o Dragão do Mar, segue o Teatro José de Alencar, ela tem interesse em arte, ela tem interesse em teatro.
Então, se um perfil de um espetáculo seguir ela, provavelmente ela vai seguir de volta. Sim. E a terceira estratégia foi se comunicar com essas pessoas que começam a seguir. Então, se eu sigo uma pessoa, a pessoa me segue de volta, eu vou lá falar com ela, eu vou lá agradecer por ela ter seguido. Né? E se for, por exemplo, um influenciador, né? Porque é isso, a gente tem as categorias de público. Se for um influenciador, aí, por exemplo, eu segui ele e eu vi que ele não me seguiu de volta, eu vou lá e dou uma conversada com ele, sabe? Oi, já me seguiu, já viu o nosso projeto? Porque é uma paquera, né? Você tem que conquistar a pessoa. É como treinar a paquera sempre. É isso. É isso, é isso. Eu acho que não tem pergunta sobre isso. Não tem mais pergunta não, né? Não. Pronto, a Ari tá aí na nossa live, galera. Oi, Ari. A gente pode, então, para outra pauta, que é parcerias com outros projetos. Sim. Pode ser? Sim, pode. Como é que você define os parceiros do seu projeto? Cara, os parceiros, na verdade... Peraí que eu vou me ajeitar na cadeira, que eu tô caindo. Pronto, ajeitei. Vou falar... No negócio dos parceiros, eu tenho como falar mais do cabeça, né? Os parceiros do cabeça, eles eram muito pessoas que a gente já conhecia de dentro da educação, porque a gente trabalhava com arte e educação, né? E aí, reformas dentro das escolas, etc. Então, a gente fazia meio que vou achar a palavra. Meio que uma troca com esses educadores, sabe? Tipo, a gente teve muita parceria do João Paulo Lima, que ele vinha dar oficinas pra gente, e a gente, assim, abria as oficinas para outras pessoas. Então, tipo, era meio que uma troca. Olha, vem dar oficina pra gente, que aí tu vai, sei lá, conhecer pessoas novas. Sempre dá alguma coisa em troca, sabe? E, tipo, no cordão, a gente não trabalha com arte e educação, então é um pouco mais difícil, eu acho, pelo menos, particularmente. Porque trabalhar logo com o artista em si, eu acho um pouco mais difícil do que com a arte e educação. Porque a arte e educação, você aí tem o professor, que aí o professor já tem os alunos, que aí não sei o quê, e a oficina, que já tem pessoas que foram para aquela oficina, e é bem mais fácil, eu acho, pelo menos. Mas aí, quando você vem conversar, tipo, cordão de flor, a gente tem uma coisa maior, né, que é um pouco mais forte na gente, que é a música. Então, pra gente, a gente conhece muito músico já. Então, as nossas parcerias, elas estão sendo feitas assim, tipo, os músicos que a gente conhece, que aí a gente faz algum trabalho com eles, e aí o público tá dado. A Yasmin falou, o público tá dado. E aí a gente vai fazendo isso, essa cadeia. Eu acho que essa cadeia é importante também, porque a gente que faz trabalho artístico, a gente também não vem vazio, como as pessoas também não vêm vazias, né? A gente tem uma carga de pessoas que a gente conhece. Então, a gente pode usar ao nosso favor essas pessoas. E isso é importante, a pessoa usar ao nosso favor. O CRIA e o Cordão de Flor são duas coisas totalmente diferentes. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, porque a gente já se conhecia, a gente conseguiu fazer uma junção disso e ver coisas que a gente tem em comum, para que mesmo com projetos totalmente diferentes, a gente fazer uma junção e impulsionar as duas coisas juntas. Eu acho que para criar essa parceria é um laço, né? É uma relação que a gente está criando. Então, no CRIA, a gente parte dessa ideia de parceiros a partir dos nossos amigos. Então, desde o início, por exemplo, a Natália já foi considerada uma parceira do CRIA, porque ela já era nossa amiga, ela já conhecia o projeto, eu já conversava com ela sobre o projeto. Sim. Então, eu já tinha essa expectativa de contar com a parceria dela. E, assim, nós somos estudantes. Nós circulamos por áreas da cidade onde tem infinitos parceiros. O meu curso tem N turmas. Tem gente que está chegando, inclusive, tem gente que já tem um pouco de tempo no teatro, na história da arte do Ceará, né, no trabalho da arte do Ceará. Nos nossos trabalhos também. Eu, por exemplo, semestre passado eu trabalhei no Centro Cultural Bom Jardim. E o Centro Cultural Bom Jardim, boa parte do meu público-alvo circula ali.
Sim. E circula ali, e é um público-alvo que é assim, um público-alvo muito segmentado, porque é o meu público e ainda é o meu público com interesse em arte, que é o Centro Cultural Bom Jardim, e fazendo um parêntese aqui também, o Centro Cultural Bom Jardim é um centro cultural que ele é negligenciado pelo governo do estado em Muito. relação aos outros centros culturais do Ceará, de Fortaleza, mas mesmo assim, a própria comunidade do Bom Jardim faz aquele ambiente ali super vivo. Se você for no centro cultural durante a tarde, quando ele está ativo, você vai ver muita gente ocupando aquele espaço. E é essa galera que a gente tenta se comunicar. Né? São um dos nossos parceiros. A gente também enxerga como nossos parceiros os projetos dos nossos artistas. Né? Então, todos os espetáculos do CCBJ, por exemplo, a gente entende como os nossos parceiros. Todos os artistas que estão nesses espetáculos, a gente também encara como nossos parceiros. Sim. E aí a relação ela vai se construindo ao longo do tempo, né? Claro que tem pessoas que a gente já tem uma proximidade prévia, né? Como a Natália, por exemplo, mas tem gente também que a gente vai conquistando e sendo conquistado durante o processo de divulgação. Sim. Tipo, eu acho importante que a gente ocupe os espaços. Que a gente não espere que os espaços venham ocupar a gente. Não sei se depende dessa frase. Tipo, eu vou esperar cair do céu alguma coisa para me fazer, algum lugar me chamar. Não é assim que funciona. Ai, meu Deus do céu. Espera aí que meu celular deu alta temperatura. Como é que eu faço? Cuida. Enquanto tu tá arrumando ele aí, eu vou falando sobre isso, ocupar os espaços. É uma coisa importante. Essa questão do fazer corpo a corpo, de entender que o trabalho da rede social, ele é também fora da rede social. Ele é também você ir para os lugares e você levar a mensagem que você está levando na rede social, você também levar. Uma das estratégias que a gente usa, a Natália saiu, mas daqui a pouco ela volta. Deixa eu ver se ela vai pedir aqui. Uma das estratégias que a gente usa é justamente pensar os espaços que a gente já circula, e esses espaços são desde espaços de estudo, como a faculdade, até espaços de trabalho. E aproveitar esses espaços para estar sempre falando, né, sobre o que a gente está produzindo, sabe? Às vezes você está num bate-papo aqui com um amigo, na lanchonete, e surge a oportunidade de você falar, pô, eu estou desenvolvendo um espetáculo, e esse espetáculo fala disso, disso, disso. O espetáculo, o perfil é @tal. Pronto, já é o suficiente. Você já deu aí uma introdução para a pessoa, para ela poder se interessar, porque você tem que criar isso, você tem que criar esse interesse da pessoa. Deixa eu ver só se eu consigo trazer a Natália de volta. Falta 10 minutinhos para acabar, mas vai dar certo. A gente tem só algumas besteirinhas para falar. Ok. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Natália de volta. Bem, enquanto a Natália não entra, outra questão importante é monetização das redes sociais. Lá vem ela. Isso é o governo me derrubar, viu? A gente foi falar mal, né? Pronto, agora tu tem mais alguma coisa para falar sobre parcerias? Não, tô de boa agora. Tá? Tá bom, vamos falar agora sobre uma coisa muito importante que todos precisamos, que é dinheiro, né? Porque sim! A gente precisa a gente precisa de dinheiro desde para financiar os nossos projetos, como também de dinheiro para nos financiar. Porque é difícil trabalhar com arte. A pessoa que decide trabalhar com arte nesse país é porque a pessoa está ficando doida mesmo. Mas assim, como que tu pensa as estratégias para monetizar? Vocês já refletiram sobre alguma ideia de estratégias para monetizar o projeto de vocês? Peraí. Eu penso muito em monetização. No Cordão de Flor eu não penso muito, porque a gente tá dando esse ponto até agora e a gente tem vários outros projetos pessoais, sabe? Mas quando eu fazia essa gestão do Cabeça, do Instagram do Cabeça, eu pensava muito sobre isso, já que a gente era um bando de estudantes, a gente ainda é um bando de estudantes, que não tem onde cair morto. E a gente tinha que se manter e tinha que fazer nossos espetáculos assim.
Então, tipo, eu já vi espetáculo sendo feito com vendendo rifa, essas coisas, sabe? Tipo, PicPay, eu vejo muita gente fazendo PicPay hoje em dia, e o que é uma coisa bem massa, tipo, o espetáculo dá alguma coisa em troca. O último espetáculo que eu fiz parte, que era o Voz da Minha Pele, que a gente ainda tá rodando, quem quiser assistir algum dia que a gente tiver, tamo aí. Mas a Voz da Minha Pele, a gente fez... É massa, viu? Assistir é massa, fica a dica. E a gente fez como colaboradores, e aí esses colaboradores, eles não pagavam a entrada para assistir o espetáculo. Então, essas trocas, como trabalhar com trocas, como esses contatos que a gente falou que para ter, né? Tipo, eu e Lucas, como é que a gente vai trabalhar uma parceria nisso, uma parceria que pode render para a gente? Pensar essas coisas também, que cada parceiro também pode trazer alguma coisa para você. Nem sempre em dinheiro, mas às vezes em oportunidade. Tipo, ele pode mostrar um edital, ele pode tipo, chamar para produção, e aí pronto, na produção tu já conhece outra pessoa que pode te mostrar outra coisa. E aí Ele pode te conectar a um patrocinador, né? pode conectar um patrocinador que você não conhece. É isso. Todos precisamos uns dos outros. Aproveitando, vou responder aqui a Gatinho de Rua e a Franzinha sobre essa questão de monetização, né? A Gatinho de Rua ela perguntou como conseguir patrocinadores. E a Franzinha perguntou como monetizar as redes sociais. Exemplo, os vídeos. Bem, primeira coisa, monetização, que é uma coisa muito importante que deve ser pensada no projeto. A primeira forma que eu entendo de monetização é você usar o seu público. Então, os vídeos é uma forma de monetização que eu entendo, uma forma de monetização indireta. As postagens dos vídeos, qualquer coisa que você faz que não vai te dar um retorno financeiro imediato. É uma forma indireta por quê? Porque você cria essa postagem, você cria uma expectativa e você vai começando a dar corpo ao seu público. E aí, como que você pode monetizar com o seu público? Vaquinha online, cara. Sim, a gente como artista, eu vejo muito que a classe artística cearense ela é muito voltada para captar recursos através de edital, por exemplo. Só que isso deixa a gente muito preso aos editais, muito preso ao financiamento do governo. E aí a gente esquece que tem o nosso público. Sabe, se eu tenho um público de 500 pessoas e essas 500 pessoas, cada um dá R$2, é R$1.000. O que a gente não faz com R$1.000? Né? Então, tipo, vaquinha online. Vaquinha online é uma iniciativa super atual e super importante hoje em dia. E uma troca. Eu já vi, eu não me lembro qual foi o espetáculo, meu Deus, mas eles foram... Gente, foi qual? Foi de algum amigo meu, que ele meio que estudava em uma escola de línguas, que eu não estou sendo patrocinada, então não vou falar o nome. E aí ele estudava nessa escola de línguas, e aí essa escola, ela disponibilizou um certo recurso, porque conhecia o trabalho dele e tal, e em troca ele dava algumas, tipo, distribuía panfleto na frente da apresentação, ou então dava algumas cortesias para funcionários do lugar. Ter também que conversar com esses espaços. Olha, eu tenho esse trabalho, acho que esse trabalho vai agregar para vocês, talvez o trabalho de vocês agregue para mim, eu posso fazer isso e perguntar, tipo, quem tem boca consegue qualquer coisa. Exatamente. Pedir, galera, pedir. Não ter vergonha de pedir. Porque você já está fazendo o seu trabalho. Assim, eu acredito muito que a arte ela deve ser divulgada, entregue de graça. Se você é um artista da música, por exemplo, você produzir um CD, bota para download de graça, porque as pessoas vão ver, as pessoas vão gostar e as pessoas vão dar o retorno. Né? Peça, pode pedir, pode falar, ó, tá aqui a minha obra, ela é essa, e se você se sente mesmo na vontade de ajudar, a gente está aberto a receber. Porque a gente não pode ser refém de patrocinador nem de governo. Porque senão a gente vai ficar refém das vontades deles. Sim. E antes das vontades dele, a gente tem que estar ligado nas nossas vontades, no que a gente quer comunicar. Em nenhum momento a gente pode ser castrado por nenhuma entidade que se acha superior a gente. Aproveitando, vamos divulgar o Chapéu Virtual do Festival Quarentena. É um festival que está sendo feito
de forma toda colaborativa, né? As pessoas que estão envolvidas neles, elas não estão tendo nenhum retorno financeiro com isso, e são artistas que precisam disso para continuar trabalhando. Como fazer um crowdfunding para empresas? Eu não entendi essa pergunta. Com empresa? Com empresa ou para a empresa? Não entendi também. Com empresa ou para empresa, Se puder deixar um pouco mais claro. Jogos, por exemplo, são... Pois é, tão Eu entendi, da People League, tipo, jogos que são de graça, como o LoL, Free Fire da vida. Tipo isso, né? Esses free to play, né? Que você tem acesso a um conteúdo, o jogo ele te dá e lembrando que jogo é uma expressão artística também. Ele te dá acesso ao conteúdo dele, e aí, a partir disso, as pessoas vão criando interesse, e quem quiser continuar a jogar, a evoluir no jogo, a pessoa pode gastar um dinheiro. Pronto, o Carlos Filho falou como fazer um crowdfunding para empresas. Eu acho que aí tu tem que analisar quem são as empresas que tu quer captar como patrocinador, e aí tu pensar como vai ser esse crowdfunding, né? Como que tu vai se comunicar com essa empresa. É uma comunicação totalmente diferente de você se comunicar com o seu público, pessoa física, do que de se comunicar com o seu público, pessoa jurídica, né? Aí eu acho que eu, por exemplo, não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu ainda nem tentei fazer isso. Tá, a Franzinha, ela falou assim, Free Fire é de graça, aí te move a comprar skin. Mas é assim que a gente tem que fazer também. Conteúdo... Eu não gosto desse negócio de conteúdo exclusivo, porque você exclui pessoas. Mas, às vezes, trabalhar com coisas assim, tipo, sei lá, tipo skin do Free Fire. Encontra a tua skin do Free Fire e faz. É isso. Encontra a tua skin do Free Fire. Aqui o Carlos complementou aqui, porque nem sempre o público está disposto ou tem grana para investir 100% na proposta. Já grandes empresários, sim. Certo, nem sempre parte do público tá disposto a investir, mas tu vai ter uma outra parte do público que vai estar disposto. E aí a gente volta para aquela parte de captação de público. Você tem que pensar, antes de pensar em dinheiro, você tem que pensar em construir o seu público. Para a partir disso aí, você começar a pedir. Você se apresenta, você mostra seu trabalho e você fala, eu posso fazer muito mais se eu tiver tanto. Vocês podem me ajudar? Pronto. Aí lembraram aqui que a gente só tem 3 minutos agora. Tá acabando 2 agora. Então a gente vai encerrar. Tu quer falar mais alguma coisa? Só sobre esse negócio de grandes empresas. Como a lei Rouanezinha da vida. As grandes empresas, normalmente não querem patrocinar espetáculos ou projetos que ainda são pequenos. Elas querem patrocinar espetáculos e projetos que já são grandes, porque pega mais público e tal. Então, a gente pode começar do começo, tipo, dos nossos, e aí crescendo dos nossos até as grandes empresas, que é tipo uma escadinha, e seguir essa escadinha vai te fazer crescer nessa escada mais rápido. É isso. Começar pequeno. E é um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho pequenininho mesmo. Um seguidor é uma vitória. Quando uma pessoa segue o CRIA, eu fico feliz. Enfim, a gente pode encerrar. Eu queria agradecer o pessoal do Festival Quarentena por ter aberto esse espaço para a gente. Foi fundamental para a gente expandir o nosso trabalho, para a gente circular e também para esse momento. Eu achei muito, muito foda como que a classe artística está conseguindo se organizar, né, nesse momento delicado que a gente está passando. Isso, para mim, só mostra mesmo que os artistas conseguem se adequar a qualquer tipo de situação, né, usar todas essas ferramentas para passar por qualquer situação, cara. É sensacional. Lembre do PicPay do espetáculo, ou do espetáculo não, do festival. Que a gente está falando isso. Chapéu virtual. Gestão, chapéuzinho virtual aí. Isso, tem mais 15 segundos para tu terminar de se despedir. Anuncia outras coisas aí. Segue a gente, segue o nosso projeto, converse com a gente no privado. Que aí a gente... E vão lá no espetáculo